Simplificando bastante toda a poesia, a filosofia que cercam esse assunto, eu digo que existem dois tipos de mudanças: as mudanças rápidas e as mudanças lentas. As mudanças rápidas, elas têm um caráter mais violento, mais abrupto, né? E elas são facilmente percebidas pelas pessoas envolvidas. Elas conseguem claramente distinguir o antes e o depois do evento mutante. Já as mudanças lentas, elas não são necessariamente visíveis, muitas vezes elas são imperceptíveis. Na maioria das vezes, na verdade, elas são imperceptíveis. Elas só são realmente percebidas e vistas como grandes quando você se depara com algo do passado e faz a comparação, né? A exemplo dos dois, desses dois tipos de mudanças, eu consigo pegar duas referências que eu considero, né, interessantes no mínimo. Sobre mudanças bruscas, eu lembro de um único verso, dois no caso, de uma música do Legião Urbana chamada Perdidos no Espaço. O contexto da música é relevante para essa análise. O que eu quero pegar é dois versos em que é dito: a mudança levou tempo por ser tão veloz. O que parece ser um paradoxo, mas na verdade não é. Ao meu ver, quando ele diz que uma mudança leva tempo quando é muito veloz, é o tempo que se leva para se acostumar com uma mudança brusca, repentina. Pois imagina, você sofre um acidente e perde a capacidade de andar. É uma mudança brusca, mas que vai levar tempo para você se acostumar, até você se adequar ao seu novo estilo de vida. Então, mudanças muito bruscas, mudanças repentinas, levam um certo tempo para serem digeridas. Agora, mudanças que são graduais, já são mais facilmente aceitas. Para falar sobre esse novo tipo de mudança, as mudanças lentas, eu gosto de citar o paradoxo do navio de Teseu. Basicamente, o navio de Teseu é um navio e ele é de Teseu. Não, tô brincando. Mas a história do navio não interessa aqui agora. Eu quero falar sobre paradoxo. Ele diz que, né, existia esse navio e ele era um monumento ali da Grécia, né? E as pessoas iam visitar e tudo mais, era uma coisa grandiosa. Só que era feito de madeira e a madeira começou a apodrecer, começou a ficar velha. E eles começaram a substituir alguns pedaços da madeira por placas de metal e guardar essas madeiras velhas em um armazém. Com o passar dos anos, das décadas, o navio chegou em tal ponto que ele havia sido completamente substituído com placas de metal. E o questionamento é: onde está o navio de Teseu? No armazém, onde estão todas as peças velhas, ou no lugar do monumento? E se o navio de Teseu não é o monumento, que agora é só feito por pedaços de metal, o questionamento é: em qual momento o navio de Teseu deixou de ser o navio de Teseu? Quando você retirou a primeira madeira? Quando você passou da metade? Ou quando você finalmente substituiu por completo a carcaça do navio, tirando a madeira e colocando o metal? Em qual momento ele deixou de ser o navio de Teseu? E se alguém viesse visitar a cidade e perguntasse onde está o verdadeiro navio de Teseu? Qual dos dois navios deveria ser mostrado para essa pessoa? O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes a mudança ela pode ser muito grande, mas por ser gradual, ela não se mostra aparente, ela não é tão difícil de digerir. Se tivessem tirado de um dia para o outro na Teseu e colocado as placas de metal, as pessoas iriam ficar bravas, iriam dizer que aquilo é uma loucura, que ele não é o navio de Teseu. Mas essa mudança é feita ao longo de 3 décadas, as pessoas simplesmente aceitam e ficam na dúvida: qual é o navio de Teseu? O engraçado de pensar nesse paradoxo é que nós, seres humanos, somos como o navio de Teseu, pois de tempos em tempos nossas células se renovam. Dizem algumas fontes que, eu não sei se são confiáveis, mas que de 7 em 7 anos todas as células do nosso corpo são renovadas. E eu digo: você deixa de ser você de 7 em 7 anos? A cada 3 anos e meio? A cada célula que morre, você deixa de ser um ser e se torna outro? Eu quero dizer que talvez a mudança exterior, a mudança física,
não faça tanta diferença assim, pois a essência da coisa se mantém a mesma. Talvez o navio de Teseu realmente seja aquele composto pelas placas de metal, pois ele está no lugar do monumento. Quando as pessoas vão procurar pelo navio de Teseu, é para lá que elas olham. Em essência, ele ainda está lá. Mas o navio de Teseu em matéria talvez seja o outro. É uma questão muito confusa, muito complexa e talvez não tenha uma resposta objetiva. Pois é aquela coisa, né, nessas ciências humanas, na filosofia, muitas das coisas são relativas. Elas dependem do ponto de vista, dependem do que você considera ou não. Porém, o motivo de eu estar tendo todo esse questionamento, toda essa reflexão, é justamente esse canal no YouTube. É o primeiro vídeo que eu posto em bastante tempo. E eu tô fazendo isso aqui porque, de repente, começaram a pipocar notificações, né, no meu celular do meu canal no YouTube, que já tinha sido desativado há um bom tempo, né? Eu já não postava mais nada há muito tempo. E acabei assistindo aos meus vídeos antigos, que por alguma razão começaram a ganhar muitas visualizações recentemente. Muitas, eu digo 5.000, porque eu realmente não fiz aquilo para um público nenhum. Mas, enfim, o que eu achei engraçado foi o quanto eu mudei em 3 anos. Eu não tinha percebido a mudança, pra mim eu era o mesmo. Se eu, nas minhas memórias, o eu de agora é o mesmo eu que estava no passado, há 3 anos atrás. E eu vejo tantos aspectos que mudaram em mim, por exemplo. Agora eu consigo conversar, consigo falar, né? Sem ter um texto. Eu tô falando isso só por falar. Eu não preciso me apoiar em um texto. E eu sei que às vezes eu dou uma travada, uma bugada aqui no cérebro, é porque eu tô querendo dizer uma coisa e acabo dizendo outra, mas olhando para aquele vídeo de 3 anos atrás, que eu não conseguia completar uma única frase lendo sem gaguejar. Eu vejo que minha retórica melhorou muito. Hoje eu me considero uma pessoa que fala bem. Se eu quiser defender alguma coisa, eu consigo, com bons argumentos, com uma boa dialética, digamos assim, consigo, né, convencer. Enfim, eu melhorei muito nesse aspecto, consigo conversar. E era uma coisa que na minha cabeça, pra mim, era um dom natural, né? Eu não tive que aprender isso, eu nasci sabendo. Não, não, não. Foi uma construção lenta, gradual, ao longo de muitos anos. Outra coisa também, minha pronúncia no inglês, né? Eu fiz um vídeo sobre Don't Hug Me, I'm Scared, e eu não conseguia nem pronunciar direito, tinha muita dificuldade em pronunciar o nome da série. Eu só assistia as coisas legendadas. Hoje em dia eu consigo ver no inglês original e compreender quase completamente, né? Uns 90% eu consigo pegar. 95%, vai, eu tenho um bom inglês e eu não percebi, né, a mudança drástica. Para mim, que eu já há muito tempo atrás, muitos anos, eu já sabia inglês, mas é algo recente. Até um ano e meio atrás, talvez eu não falasse, eu não entendesse tão bem como eu entendo hoje. E é muito estranho eu considerar isso como se fosse uma evolução, porque a evolução, tal como a mudança, é uma coisa muito relativa. Porque, por exemplo, as pessoas costumam pensar que toda a evolução planejava chegar no homem. Eu não estou nem falando de criacionistas, eu estou falando de evolucionistas mesmo, as pessoas que acham, que estudam isso e acham que o ser humano é o topo da evolução só porque nós desenvolvemos a consciência. E isso é um grande equívoco. As pessoas são antropocêntricas. Isso é como você. Muitas delas ainda criticam os criacionistas, que eu acho engraçado, porque eles também têm uma visão que valoriza o homem, né? Achar que o homem o melhor design, é o topo da evolução, o equipamento mais refinado, o cérebro, enfim. A questão da evolução também é algo muito relativo. Nietzsche, por exemplo, diz que o homem não é exatamente o topo da evolução. O homem é o único animal que consegue agir contra os seus instintos, por exemplo. E olhando isso criticamente, né, olhando para os outros animais conseguem agir contra os próprios instintos básicos de sobrevivência, que valorizam as fraquezas, né, que, de acordo com Nietzsche, não é o que eu defendo, mas, por exemplo, a humildade e etc, etc, toda a crítica do Nietzsche, né, que ele diz que são as fraquezas humanas, espécies que valorizam isso seriam extintas.
mas nós conseguimos fazer isso e ainda inventar mecanismos para sobreviver. Então, é uma questão relativa. Esse é o ponto. Eu não sei se exatamente evoluir. Eu sei que meu repertório cresceu exponencialmente. Eu tenho muito mais conhecimento, muito mais capacidade lógica do que eu tinha antigamente. Mas na questão emocional, sentimental mesmo, a visão que eu tinha de mundo, será que eu não tive uma regressão? Será que eu não piorei? Talvez a inocência fosse algo muito bom que foi se perdendo com o tempo. Talvez a simplicidade também tenha se perdido. São muitas questões, muitas coisas levadas em conta. E eu gostaria que, né, se você chegou até aqui, porque nem todo mundo vê um vídeo de, meu Deus do céu, são quase 11 minutos de eu falando bosta. Mas enfim, se você chegou até aqui, eu gostaria que você fizesse esse questionamento pra você. Em que pontos você evoluiu, em que pontos você regrediu. Procure material seu gravado ou fotografado do passado. Não precisa ser um passado longo, porque você vai ver que a diferença é tremenda, não tem comparação. Mas um passado curto, 2, 3 anos, como eu, ou 5, eu não sei. E veja o quanto você mudou. Enfim, isso é muito interessante. Gostaria de, né, deixar um soneto de Camões que também vai muito contra o que eu penso. Não é que vai contra. Ele coloca um questionamento muito interessante ao minha linha de raciocínio, né, quanto à questão das mudanças. O nome do soneto é Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E ele diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim, converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de amor espanto, que não se muda já, como soia. Essa última estrofe, ele diz basicamente que a mutabilidade das coisas também é passível de mudança. Falei, talvez tenha usado um preciosismo linguístico aqui desnecessário, mas eu quero dizer que as mudanças são capazes de mudar também. Ela pode agir em si mesma, entre aspas, né? Ele diz que uma mudança faz de amor espanto, que não se muda já como soía. Esse soía aqui tá mais no sentido de como soava, né? Como era antes. Então as mudanças não mudam mais como antes. Ou seja, uma questão que eu tinha na minha cabeça é que a mutabilidade das coisas é algo imutável. Ou seja, em qualquer contexto na história do universo, em qualquer lugar do espaço, as coisas vão estar em constante mudança. E isso é algo imutável. Porém, é que o Camões coloca um questionamento. Será que a mutabilidade das coisas não é cabível de mudança? Será que em certos momentos, em certas regiões, as coisas permanecem estáveis? Ou será que existem coisas fundamentais, essenciais, que não mudarão nunca? Por exemplo, eu sei que ir para o mundo empírico é uma questão, né, considerar o mundo empírico como verdade é uma questão muito arriscada, mas, por exemplo, a gravidade, o valor dela, será que isso é cabível de mudança? Tá, e se eu falar isso para um físico, ele vai falar que eu sou louco, mas será que isso é cabível de mudança? Se o valor da gravidade é imutável, então existem coisas imutáveis. Então eu não posso dizer que a mutabilidade das coisas é algo soberano, não é a palavra, é algo fundamental, digamos assim, para o universo. Não é algo que seja a regra, a mutabilidade. Então eu posso dizer que quase tudo muda, quase o tempo inteiro, em quase qualquer lugar. Nesse quase, você deve estar incluído. Você vai mudar quase o tempo inteiro, quase qualquer lugar. Porém, como a gente está falando de quases, será que existe algo em nós que não muda? Será que nós quase mudamos? Será que existem alguns aspectos da realidade que são imutáveis? Porque o valor da gravidade é uma coisa. E partindo para os outros seres,
Existem outras propriedades físicas que são verdades fundamentais, mas e partindo para outros entes, para outros seres? Será que existe algo nos seres humanos que é imutável? Ou será que a cada 7 anos nós nos tornamos outra pessoa? Ou será que a cada segundo nos tornamos outra pessoa? Ou será que o conceito de mudança é algo relativo e essa resposta é deveras incerta? São muitos questionamentos. Eu sou só uma pessoa comum, assim como todas as pessoas são. Eu sou incapaz de responder isso sozinha, mas eu gosto de plantar a semente da dúvida. Porque aquela coisa, se eu conseguir falar com pessoas o suficiente, vai aparecer uma pessoa suficientemente inteligente para plantar outra semente da dúvida. E quando eu falei uma pessoa suficientemente inteligente, eu estava falando exatamente de você que está ouvindo até agora. Porque todos nós somos suficientemente inteligentes. Tá aí minha pegadinha. Porque todos nós temos a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. E muitos acham que não, isso é coisa de privilegiado. E só as pessoas só não se arriscam a filosofar, acham que a filosofia é coisa de doido, acham que filosofia é algo impossível, poesia é um porre. Mas, enfim, eu deixo só essa provocaçãozinha pra você que está ouvindo isso. Muito obrigado. Talvez eu volte, talvez não. E seja bem-vindo à casa do bruxo.